Você já sentiu que a ajuda que vinha da sua família parecia estranha, como se ela chegasse sempre no momento errado, como se resolvesse apenas metade do problema, como se, no fundo, não fosse realmente para te ajudar a sair do buraco, mas para te manter dentro dele, só que de um jeito mais aceitável. Você pede suporte em um momento crítico e recebe migalhas. Quando você já encontrou uma saída sozinho, de repente a ajuda aparece, generosa, como se tivesse sido ela a responsável por tudo. E você fica com aquela sensação ruim no peito, como se devesse algo que nunca pediu para dever. Isso não é coincidência. Isso não é falta de sorte. Isso é padrão. E esse padrão tem nome: tática da ajuda falsa. Carl Gustav Jung escreveu que aquilo que não é trazido à consciência retorna como destino. E em famílias tóxicas, o destino que retorna é quase sempre o mesmo. Você continua preso, mesmo quando parece que está sendo ajudado. A ajuda existe. Ela é real. Mas ela não foi feita para libertar. Ela foi feita para reorganizar o controle, para manter você emocionalmente acessível, funcionalmente limitado e psicologicamente dependente. A ajuda falsa não grita. Ela convence. Ela se apresenta como cuidado, como preocupação, como estamos aqui por você. Mas, na prática, ela opera como um limite disfarçado de apoio. E quem cresce dentro desse sistema não aprende a reconhecer a ausência de ajuda. Aprende a duvidar da própria necessidade. Aprende a achar que está exagerando. Aprende a sentir culpa por precisar de algo que nunca chega no tempo certo. Porque o ponto mais difícil de enxergar é exatamente esse. Essa ajuda não falha por incompetência. Ela falha por design. Ela é estruturada para não ser completa o suficiente para gerar independência, mas também não ser ausente o suficiente para gerar ruptura. É um equilíbrio perverso. Uma assistência que te mantém em movimento, mas nunca em direção à saída. Você fica andando em círculos, sempre ocupada, sempre buscando, sempre quase conseguindo, mas nunca completamente livre. E o mais doloroso é que, com o tempo, você começa a associar sobrevivência emocional à presença das mesmas pessoas que limitam seu crescimento. Quanto mais você precisa, mais o sistema se fortalece. Cada pedido de ajuda reforça a posição de quem controla o acesso ao suporte. E aí vem o custo invisível. Não é dinheiro. Não é favor material. É lealdade. É silêncio. É gratidão forçada. É a mensagem constante, mesmo que nunca seja dita em voz alta. Nós estamos te ajudando, então você não pode nos questionar. Em famílias tóxicas, a culpa quase nunca circula de forma justa. Ela é distribuída com base em função emocional, não em responsabilidade real. Existe sempre alguém que precisa sustentar o papel de problema do sistema. Esse alguém é o bode expiatório. E esse papel não nasce de um erro específico. Ele é construído aos poucos, através de pequenas interpretações distorcidas. Qualquer atitude de independência é lida como rebeldia. Qualquer pedido de espaço é visto como ingratidão. Qualquer conquista que acontece sem a bênção da família é reinterpretada como sorte ou arrogância. Com o tempo, a identidade da pessoa deixa de ser alguém que erra e passa a ser alguém que é o erro. E a ajuda falsa se conecta perfeitamente com esse papel. O suporte oferecido ao bode expiatório nunca é suficiente para tirá-lo da posição em que foi colocado. Pelo contrário, ele é dosado com precisão cirúrgica para mantê-lo funcional o bastante para continuar servindo ao sistema, mas nunca autônomo o bastante para sair dele. Qualquer tentativa real de independência é interpretada como ameaça, porque quando o bode expiatório começa a funcionar sem precisar de ajuda constante, ele deixa de ser culpado e começa a se tornar testemunha. E uma testemunha independente ameaça toda a narrativa que a família construiu sobre si mesma. Por isso o sistema não precisa apenas que você fale.
Ele precisa que você permaneça visível como alguém que está sempre quase conseguindo, mas nunca completamente estável. Esse estado intermediário é essencial para manter o ciclo de culpa ativo, e aí surge a sabotagem disfarçada de cuidado. Ela quase nunca chega com agressividade explícita. Ela aparece vestida de preocupação, de prudência, de estamos apenas pensando no seu bem. E é exatamente por isso que é tão difícil de identificar. O gesto externo parece protetivo. A intenção declarada soa razoável, mas o efeito prático é sempre o mesmo. Desaceleração, confusão, interrupção do seu desenvolvimento no momento exato em que você está prestes a avançar. Uma oportunidade de trabalho aparece. Uma chance de mudar de cidade surge. Uma decisão importante precisa ser tomada. E então vêm as frases: não é o momento certo. Você não está pronto ainda. Estamos preocupados com você. Elas não proíbem diretamente. Elas sugerem risco. E o risco, quando vem de dentro da família, tem um peso emocional diferente de qualquer outro. Com o tempo, você para de confiar apenas na sua própria percepção e passa a considerar a interpretação familiar como uma segunda camada de validação. Cria-se uma divisão interna. O que eu quero versus o que dizem que é seguro. A sabotagem não precisa destruir seus planos abertamente. Basta enfraquecê-los antes que eles ganham estrutura suficiente para se sustentar sozinhos. Pequenas dúvidas repetidas são mais eficazes do que grandes proibições. E quando a família não impede diretamente, ela também não apoia de forma consistente. Oferece suporte incompleto, atrasado ou condicionado. Você não está sendo impedido, mas também não está sendo impulsionado. E essa discrepância produz autocrítica constante. Você começa a achar que o problema é você, que talvez esteja exagerando, que talvez realmente não esteja pronto. O padrão de resultado, no entanto, é sempre o mesmo. Uma sequência de interrupções sutis no momento exato em que a autonomia começa a se consolidar. E isso gera uma forma de dependência emocional indireta. Você não depende apenas de ajuda. Você depende da validação para confiar nos próprios movimentos. E isso reduz drasticamente sua capacidade de decisão autônoma. Existe ainda uma forma ainda mais sofisticada de controle: o atraso estratégico da ajuda. A família não nega o suporte. Ela apenas desloca no tempo. Permite que você enfrente sozinha o pico da dificuldade e só intervém quando o impacto já aconteceu, quando a crise já está instalada. A ajuda não resolve. Apenas ameniza consequências que já estão ali. E de fora, parece que houve apoio. Para quem vive, a experiência é de abandono estratégico, seguido de intervenção tardia. Com o tempo, você começa a antecipar esse padrão. Mesmo antes de pedir ajuda, já espera que ela venha tarde ou incompleta. Isso gera uma forma de autocontenção. Você deixa de tentar em certos momentos, não por falta de capacidade, mas por expectativa de frustração. O cérebro começa a associar tentativa com frustração inevitável. E isso reduz a energia para novos movimentos. Quando a independência começa a acontecer de verdade, seja financeira, emocional ou geográfica, a estrutura familiar perde sua centralidade sobre você. E isso gera um tipo específico de desconforto. Não é apenas o medo do afastamento físico, é o medo da perda de interpretação. Porque uma pessoa independente deixa de depender da versão familiar dos acontecimentos. Ela passa a ter sua própria leitura da história. E isso cria um conflito silencioso. Duas narrativas coexistindo sobre a mesma vida. A família, então, tenta se reposicionar como parte essencial do seu sucesso. Mesmo quando não participou de forma significativa, ela tenta ocupar espaço na explicação do resultado. Frases como "você conseguiu isso porque sempre teve nossa base" ou "sem nossa orientação, nada disso teria sido possível", aparecem como tentativa de restauração de controle narrativo.
Porque se sua autonomia for reconhecida como resultado do seu próprio processo, a estrutura antiga perde a autoridade. E é exatamente aí que a tensão aumenta. Não porque você esteja atacando a família, mas porque sua simples existência independente já altera o equilíbrio emocional do sistema. Você deixa de ser previsível dentro da narrativa que foi construída sobre você. E quando isso acontece, a família perde uma ferramenta importante de regulação interna. A capacidade de usar sua história como exemplo de fracasso, dependência ou instabilidade para manter a coesão do grupo. No fundo, o que está em jogo não é apenas o que aconteceu. É quem tem o direito de explicar o que aconteceu. Em famílias tóxicas, a ajuda não é um gesto simples. Ela é uma linguagem indireta de controle. Uma forma de manter alguém emocionalmente acessível, mas funcionalmente limitado. Quando você observa o padrão por inteiro, ajuda atrasada, sabotagem disfarçada de cuidado, culpa deslocada, narrativa distorcida, o que aparece não são eventos isolados. É uma arquitetura completa de manutenção emocional. E a pergunta que fica, depois de ver tudo isso, é desconfortável. Quantas das suas dúvidas sobre si mesmo nasceram realmente de você? E quantas foram construídas, aos poucos, como efeito colateral de um sistema que precisava da sua limitação para continuar funcionando? Porque quando a percepção muda, algumas emoções deixam de parecer identidade e passam a parecer contexto. E contexto pode ser observado, pode ser nomeado, pode ser, aos poucos, transformado. Mas para isso, primeiro é preciso ter coragem de parar de chamar de ajuda aquilo que, na verdade, sempre foi contenção.